Bom dia, gente que vai morar no céu. Mais uma vez estou aqui com você para meditar na palavra de Deus. Hoje, Deus nos coloca uma palavra muito especial que fala de Paulo quando ele diz a nossa momentânea tribulação. Lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, ele nos diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O que dizer, meus queridos, de Paulo com essas palavras mediante o seu sofrimento e certeza de fé e perseverança? Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 24 ao versículo de 28, nós vemos um pouco do sofrimento de Paulo, quando ele começa ali no versículo 24 a nos dizer: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, apedrejado em naufrágio 3 vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Ele nos dá, meus amados, um ensinamento imenso no versículo 16, quando ele diz: por isso não desanimamos. Aleluia! Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O próprio Jesus, meus amados, ele nos deixou um ensinamento muito maravilhoso no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículo 28, que nos diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aleluia! O escritor aos Hebreus pôde também nos dizer no capítulo 12, versículo 1 e 2, da seguinte maneira: portanto também, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Aleluia! No versículo 17, Paulo também nos dá um ensinamento baseado nesta palavra: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Pedro também, meus queridos, ele nos dá um ensinamento muito profundo, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo de número 7, que nos diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo
segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mancha, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação já preparada para se revelar-te no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo sendo apurado por fogo redundante, aleluia, em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. No versículo 18 que Paulo nos deixou, ele nos dá um grande ensinamento quando ele diz: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Primeiro, Paulo começa a dizer na parte A do versículo: não atentar para o que se vê. O homem é natural, meus amados, ele só olha o que os seus olhos contemplam, mas o espiritual, ele contempla o invisível, contempla as coisas celestiais que a nós é revelada. Na parte B do versículo, Paulo nos diz: porque as coisas que nós vemos são temporais, são passageiras. Glória a Deus. E na parte C do versículo ele diz: as coisas de Deus, elas são eternas. Meus queridos irmãos, as coisas que Deus preparou para aquele que o busca, aquele que acredita, aquele que tem fé, elas são eternas, para a honra e glória do nome do Senhor. É isso que nós almejamos, meus amados, visão celestial, porque elas são eternas e nós vamos tomar posse da nossa bênção. O escritor aos Hebreus também nos dá um grande ensinamento no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, no versículo 1, quando ele diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção dos fatos que se não veem. Meus amados, vamos ter fé naquilo que Deus nos prometeu, porque nós não estamos tomando posse da nossa fé ainda, daquilo que almejamos, mas nós temos certeza pela fé que nós vamos receber. Aleluia! Isso é seguir os exemplos de Paulo. Embora que ainda venha a luta, venha a tribulação, vamos perseverar na nossa fé, porque a nossa vitória, ela é certa na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus. O próprio Paulo ensinou quando ele escreveu na igreja de Filipos, no capítulo 3, versículo 13 ao 14, que nos diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele esquecia de todo o seu sofrimento e ele prosseguia para o alvo, porque ele sabia que no final ele havia de receber um prêmio. Aleluia! Sigamos os exemplos de Paulo, que no final da sua jornada, meus amados, ele pode dizer em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8, que ele nos deixou um ensinamento muito profundo no final da sua vida, quando ele estava para ser decapitado. No versículo 6 ele diz: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam
a sua vida. Vamos fazer como Paulo, meus amados. Ainda que venha dor, venha luta, venha angústia na nossa vida, venha tribulação. O que vier na nossa vida ainda não pode comparar o que Paulo passou, meus amados. Mas vamos tomar os exemplos de Paulo para a nossa vida e combater o bom combate, acabar a carreira e tomar posse da nossa coroa pela fé. Aleluia! Que a coroa não está guardada somente para Paulo, ele dizia, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Que Deus te abençoe de uma maneira muito profunda. Aleluia! A nossa momentânea, aleluia! O nosso momentâneo sofrimento, a nossa momentânea tribulação, a nossa momentânea angústia, a nossa momentânea dor, a nossa momentânea angústia não pode nos separar do amor de Cristo, aleluia, e não pode interromper a nossa caminhada. Meus amados, eu deixo a paz, que todos fiquem na paz do Senhor, que o Senhor conceda as mais ricas bênçãos a cada família, a cada lar, e que as bênçãos do Senhor recaiam sobre você, e você continue animado em fazer a obra de Deus, porque o Senhor é na tua vida para te dar vitória. Amém? Sigamos o exemplo desses grandes homens, para que nós possamos tomar posse da nossa coroa, acabar a carreira, guardar a fé e tomar posse da nossa coroa. Deus nos abençoe na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.